Organizações não governamentais, aquelas que a gente normalmente conhece pelo nome de ONG. Então, as ONGs podem levar a uma confusão com as organizações internacionais, especialmente aquelas que têm um alcance internacional muito reconhecido. Quem é que talvez nunca pensou que a organização Médicos Sem Fronteiras era uma organização internacional devido ao seu alcance, quando na realidade ela é uma organização não governamental? Então, existem alguns aspectos que diferenciam as ONGs das organizações internacionais. E quais são esses aspectos? O que é uma organização não governamental? Pois bem, a organização não governamental ela é considerada aquilo que há uma divisão socioeconômica norte-americana que fala a respeito do chamado terceiro setor. Então as ONGs elas se relacionam a esse terceiro setor. E qual seria o primeiro setor? O primeiro setor é o público. O segundo setor é o privado, mas é aquele privado com o intuito de lucro. E o terceiro setor é justamente as organizações não governamentais que, claro, não têm o intuito de lucro. As primeiras organizações não governamentais, elas tinham um caráter mais religioso. Elas eram criadas geralmente por igrejas a fim de espalhar o bem, pelo mundo, nas chamadas missões. Então, gente, as organizações não governamentais, elas são organizações que atuam de forma independente do governo. Exatamente por isso é que ONG não deve ter dentre os seus membros um Estado. Então ela vai surgir da vontade privada. Ao contrário da organização internacional, que ela surge da vontade dos estados ou de eventual organização internacional que queira participar também daquela organização internacional. Isso não é possível na organização não governamental. Imagina, gente, uma organização não governamental com o governo dentro. Ia ser um tanto contraditório e ia acontecer algo muito ruim. Ela ia perder a sua independência. E a independência é uma característica muito importante das ONGs. Afinal, elas atuam de forma independente. Perceba que, por exemplo, na criação da Médicos Sem Fronteiras, como é que ela surgiu, por exemplo? A organização Médicos Sem Fronteiras, ela foi criada em 1971 por jornalistas e médicos que atuaram em uma guerra civil ocorrida em Biafra, na Nigéria. Tanto esses médicos como jornalistas, eles queriam ajudar mais, entretanto eles perceberam que havia um entrave muito grande e burocrático na busca de ajuda internacional, seja por questões de entrada de algum estrangeiro naquele território para ajudar, ou então até entraves a respeito de envio de mercadoria, envio de transporte, enfim, estava muito complicado. Então, esses médicos e esses jornalistas entenderam a importância de criar uma organização não governamental independente que pudesse vir a ajudar nesses casos de grandes conflitos ou outras situações alarmantes em matéria de saúde em âmbito mundial. Então, a Médicos Sem Fronteiras, apesar do seu grande alcance mundial, não é uma organização internacional, ela é uma ONG, tá? É criada com base na vontade de particulares, ou seja, nesse caso foi criada de acordo com a vontade dos médicos e jornalistas envolvidos na guerra civil ocorrida em Biafra, Nigéria. Então, a esse respeito, ela foi criada justamente para poder auxiliar as demais pessoas com base no direito francês. Então, perceba outra diferença da organização internacional. A organização internacional ela é criada com base, ela é criada por meio de um tratado internacional.
Enquanto que a ONG, ela não precisa, não tem, nem tem... Gente, a organização não governamental nem sequer celebra tratado internacional, tá? Ela não tem personalidade jurídica de direito internacional. ONG tem personalidade jurídica de direito interno. Ok? Então, ela tem personalidade jurídica de direito interno porque elas são criadas geralmente de acordo com o direito civil, com o direito interno de determinado país. Aqui no caso, no Brasil, o Código Civil regulamenta o estabelecimento de pessoas jurídicas, como é o caso uma ONG, tá? Então a ONG ela tem um caráter privado, ela não tem um caráter público. Por não ter, exatamente pelo fato de ela não ser instituída por tratado internacional, com base no direito interno, ela não tem personalidade jurídica de direito internacional. Então, ela não pode celebrar tratados internacionais. Então, a gente tem atualmente, pelo menos depois do século XX, as ONGs elas não são mais relacionadas apenas às igrejas, às missões, né, como os cristãos costumam chamar. Entretanto, elas têm um caráter mais laico, ela aborda diversos assuntos, ou seja, uma ONG pode falar de diversos temas relevantes, como, por exemplo, imigração, como, por exemplo, meio ambiente, saúde, questões de gênero, racismo. Então, as ONGs, elas podem tratar de diversos assuntos. Também temos como exemplo a WWF, né, que é o Fundo Mundial para a Vida Selvagem. Esse fundo ele é destinado exatamente a tratar a respeito de meio ambiente no mundo inteiro. Uma das notícias que o WWF trouxe à tona foi o fato de que a vida selvagem está em risco, que em 2020 muitos animais selvagens, né, morreram. Então, percebam então a diferença básica entre ONG e organização internacional. Podemos resumir tudo isso que você falou? Sim, podemos resumir. Então, o que eu falei a respeito dessas organizações não governamentais que diferem das organizações internacionais? Basicamente, as ONGs não possuem personalidade jurídica de direito internacional. A organização internacional tem. ONG, ela é criada com base no direito interno do Estado em que ela foi criada, enquanto a organização internacional ela tem personalidade jurídica de direito internacional criada por tratado internacional. A ONG não pode ter dentro dela como membro um Estado, senão ela vai perder o quê? Ela vai perder a sua independência, enquanto que a organização internacional ela pode ser composta por Estados e por organizações internacionais. Destaca-se que o indivíduo, se eu quiser, eu posso entrar para uma ONG, mas eu não posso entrar para uma organização internacional. Então, uma organização internacional, ela não pode ter como membro o indivíduo. A ONG pode. A ONG não celebra tratado internacional. A organização internacional, sim, ela pode celebrar um tratado internacional. Vale destacar que há uma exceção a respeito e que une nessa relação ONG e organizações internacionais, que é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela foi criada como uma ONG com base no direito interno da Suíça. Entretanto, as 4 convenções de Genebra reconhecem o alcance da sua importância, o seu alcance na ajuda humanitária, especialmente nos conflitos armados. Então, a Cruz Vermelha ela é reconhecidamente uma organização internacional sui generis. Por quê? Porque a sua personalidade jurídica internacional ela é reconhecida com base nas 4 convenções de Genebra, que celebram, que trata a respeito do direito internacional humanitário. Entretanto, ela nasceu como uma ONG com base no direito interno da Suíça.